A escravidão ainda não foi abolida. Essa é a triste realidade que vem à tona na coluna de hoje do português João Pereira Coutinho na Folha, na Ilustrada da Folha. Ele fala aqui novamente de um livro que ele já tinha citado, do Benjamin Skinner, A Crime So Monstrous, cuja tese, embasada por pesquisa de campo, empírica, diz que ainda existem, na verdade existem mais escravos em termos absolutos hoje do que jamais houve no passado. E infelizmente isso é algo que a inteligência, a elite do próprio Ocidente não joga luz, não lança luz sobre esses fatos horrendos, porque não os interessa. E por que não os interessa? Ele vem aqui de novo também citando o filme 12 Anos de Escravidão, um filme que eu vi, que é interessante, podia ser muito melhor, mas é um filme bom, na minha opinião, e que mostra justamente aquilo que todos já sabem, como foi uma coisa nefasta, uma coisa medonha, a escravidão que o próprio Ocidente conviveu em tão pouco tempo atrás, coisa de 1,5 séculos. Mas o que é ignorado, muitas vezes, e aí isso é que o artigo dele mostra, é que não foi o Ocidente que inventou a escravidão. Muito pelo contrário, o que o Ocidente trouxe de novidade nessa questão foi o término da escravidão, uma prática nefasta que sempre existiu. Sempre, nos últimos 3.000 anos, pelo menos, ou 4.000 anos, você tem vários relatos em tudo que é tipo de lugar, em todas as culturas, em todas as raças. A escravidão nunca fez distinção de cor, por exemplo. E isso é importante a gente trazer à tona, porque o mito de que o homem branco malvado escravizou o negro perdura por interesses obscuros, por interesses esquisitos das minorias organizadas que jogam com a elite culpada e acaba gerando muito mal aos países ocidentais, né? Porque fica esse mito, essa visão errada de que as elites brancas foram as grandes responsáveis pela escravidão. E ao contrário, né? Foi justamente uma luta de formadores de opinião das elites ocidentais, muito ligadas a questões religiosas, como os quáqueres, e tem um livro Enterrando as Correntes, de Adam Rothschild, que mostra bem isso, né? Foram eles que combateram a ideia da escravidão e conseguiram colocar um fim dentro do próprio Ocidente nessa prática. E prática essa que continua vigente em vários países, como países da América Latina, o Haiti, como países como a própria Índia, enaltecida por tantos aí dessa elite, dessa esquerda caviar, né? Como um país espiritualizado, pacífico, quer dizer, nada mais distante da realidade, teria mais de 10 milhões de escravos na Índia, ou a própria África, que muitas vezes esquecem nesses livros de história que tentam fazer um revisionismo dos acontecimentos do século passado ou retrasado. A própria África teve um papel ativo, principal, essencial na própria escravidão ocidental. Quer dizer, de quem você acha que as plantações compravam os escravos, se não dos próprios africanos, né? Foram os próprios africanos os maiores traficantes de escravos naquela época. Então, o que o Coutinho traz nesse artigo, muito importante, como conclusões principais de um estudo novo que corrobora com esse livro do Benjamin Skinner, é justamente o seguinte: a primeira, a escravidão é residual, para não dizer praticamente inexistente, no Ocidente branco e imperialista, entre aspas, né? E a originalidade da Europa em relação à escravidão foi justamente a abolição, não a instauração de sua prática. E segundo, né, a segunda conclusão importante é o ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece da inteligência progressista. Quer dizer, quem hoje fala dos 30 milhões de escravos na África, na Ásia ou até na América Latina. Quando que isso vira tema de filme em Hollywood, por exemplo, como o próprio filme do Steve McQueen, né, que concorre ao Oscar. Então, ninguém hoje em dia, na elite bem pensante do Ocidente, fala mais disso. Por quê? Porque não dá para alimentar esse sentimento de culpa das elites, que é tão
interessante para as minorias organizadas. Quer dizer, a história da vitimização das minorias todas ocidentais, que retrata um homem branco ocidental, religioso, heterossexual, como o grande vilão da história da humanidade, isso não tem apelo na escravidão moderna. Então você simplesmente ignora, deixa de lado a escravidão presente, nefasta, que deve ser combatida, para preferir então uma visão revisionista da história, que tenta reescrever tudo o que aconteceu no passado, de forma a pintar como a coisa mais monstruosa que já pisou na face da Terra, essa elite branca imperialista do passado. Isso realmente é uma coisa que choca, é uma coisa que incomoda, ou deveria incomodar todos aqueles humanistas preocupados com a situação terrível de tantos seres humanos, ainda hoje, em pleno século XXI, que vivem como escravos. Para mostrar a disparidade entre proporção de seus desejos nobres e da prática de suas ações, né, basta citar que a grande preocupação, um grande foco quando se trata de escravidão dessa elite bem pensante do Ocidente é o que eles chamam de nova escravidão, a nova roupagem da escravidão, que seria não preencher os 270 e tantos itens lá das leis trabalhistas draconianas, por exemplo, de trabalho no campo, que fala até mesmo sobre a espessura do colchão ou da qualidade da comida. Quer dizer, são coisas que não nos remetem mais à escravidão tradicional, corrente, trabalho escravo obrigatório sob coerção por dívida de gerações passadas e coisas do tipo, que são esses casos de escravidão presente, moderna, que eu estou citando, que o Pereira Coutinho cita no seu artigo e que esse estudo trata, mas sim, então, coisas que dê para flexibilizar com base numa aspiração de trabalho ideal no próprio Ocidente, que retrataria, então, esses patrões como os verdadeiros senhores de escravo modernos. Então eles ignoram todo aquele trabalho escravo propriamente dito, existente ainda hoje, para focar então na qualidade distante do ideal parido numa torre de marfim, num escritório de um intelectual, entre aspas. Então isso mostra o quê? Mostra a hipocrisia desses que se colocam como os grandes defensores dos trabalhadores e dos escravos e combatentes dos regimes escravocratas modernos. Isso é balela, isso infelizmente mostra e denota apenas toda a hipocrisia dessa turma.